com unção. Usa o teu filho, em o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Podem sentar. Já senta curvando tua cabeça que a gente vai orar mais um pouquinho. Se você chegou aqui para apenas um compromisso, eu já quero te dizer que você veio para o lugar errado. Mas se você chegou aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, porque aqui é o lugar certo. É o lugar de Deus mostrar a sua imperfeição, a sua, não a dele, para que você reconheça quem ele é e o que ele pode fazer. Curva a tua cabeça onde você está. Senhor, nós somos tão falhos, tão fracos, tão limitados. Nós reconhecemos, ou melhor, nós tentamos reconhecer, Jesus, que a nossa mão tem um limite, que a nossa sabedoria tem um limite, que o nosso intelectual tem um limite, que a nossa disposição tem um limite, que a nossa força tem um limite. Chegamos aqui porque nós precisamos renovar tudo isso. Chegamos aqui porque nós entendemos que amanhã, quando as tuas misericórdias forem renovadas sobre a nossa vida, nós precisamos alegrar o teu Espírito Santo. Nós sabemos que seremos confrontados, enfrentados, caluniados, injustiçados, mas nós queremos ter a essência de um verdadeiro discípulo, aquele que dará a outra face como o Senhor deu, e continuará a jornada declarando que só o Senhor é santo. Por isso, nessa tarde, início de noite, esquadrinha o nosso coração, para que a tua semente entre e que frutifique o fruto correto, para que o teu evangelho continue impactando a nossa vida e a vida daqueles que o Senhor há de colocar no nosso caminho. E é isso que precisa nos motivar hoje e sempre, levar o teu evangelho como discípulos que carregam a tua essência. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 5, em nome de Jesus. Lucas 5. O tema da mensagem de hoje que eu quero conversar com vocês. Ainda estamos no mês da Páscoa, aí abril. Eu sempre oro para Jesus e digo: Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade de pregar nesse mês de abril, todos os meses de abril, que o Senhor coloque uma palavra no meu coração que traga à memória da igreja o teu sacrifício, o teu corpo, o teu propósito, o porquê, o motivo pelo qual o Senhor veio aqui e se fez homem, se fez carne, assim como nós. E hoje eu quero conversar sobre a essência de um discípulo. E como nós estamos carentes de discípulos hoje em dia, porque discípulo é diferente de seguidor, é diferente de admirador. Discípulo, na mesa, nós fizemos aqui no culto da Santa Ceia, no culto da ceia, o musical da Páscoa, ele vive, e aqui estava a ceia, a mesa pronta, e todos nós sabemos que sentado à mesa com Jesus também tinha um traidor. Então nem todos eram discípulos que carregavam a essência de Jesus. E eu quero trazer uma introdução para você nessa noite, através da vida de um discípulo tão falho como eu e como você, que tinha
percepções de mundo tão diferentes como eu e você, que viveu momentos tão conturbados, duvidosos, como eu e você vivemos todos os dias, mas suportou tudo, porque a essência de um verdadeiro discípulo, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Porque eu acho que eu tenho uns 1.500 seguidores no meu Instagram, mas se amanhã eu postar algo que um deles não se agrada, sabe o que ele faz? Deixa de seguir. Mas se amanhã eu postar algo que vai agradar uma pessoa que não me conhece, a outra, sabe o que ela faz? Vou começar a seguir esse menino aí. O seguidor, ele está preocupado com aquilo que agrada a ele. Eu ainda vou começar a pregar, não vou nem falar muito alto para não gastar minha voz. Porque se não agradar o seguidor, ele tem um botão mágico que ele deixa você na hora. O admirador, ele olha muito para a ostentação. Ele olha muito, ele está interessado em entrar num grupo especial, o qual você faz parte. Ele procura um nicho específico para ele entrar. E ele não está preocupado se ele tiver que deixar algumas pessoas para trás, se ele tiver que desagradar e quebrar algumas regras para entrar nesse nicho que ele admira, que ele vislumbra tanto, ele não está preocupado, ele vai entrar. Doa quem doer, quebre-se ou não a regra, destrua-se ou não os parâmetros construídos. O traidor, ele vende a proposta, o traidor, ele vende a causa. Mas o discípulo, olha para cá, meu irmão, deixa tudo e segue. Você vai entender isso. Jesus era, vou usar uma palavra bem nordestina, abarrotado de discípulos. Tinha seguidores, e quando Jesus pergunta quem queria ir com ele, muitos ficaram para trás. De tantos discípulos que Jesus tinha, Jesus escolheu 12 para ser apóstolos. Dos 12, tinha 3 que andavam mais pertinho de Jesus, e tinha um que encostava a cabeça no ombro de Jesus. Mas tinha muitos discípulos, pessoas que deixaram tudo o que faziam para levar a palavra, para levar o evangelho à frente. Eles priorizavam o sacrifício de morte de Jesus. Eles estavam dispostos a desagradar as pessoas para agradar o Deus que ele conheceu profundamente. Essa é a essência de um verdadeiro discípulo. E eu pergunto, onde estão os verdadeiros discípulos de Jesus? Porque um verdadeiro discípulo não está aqui, meu irmão, entenda o que eu vou falar em nome de Jesus. Não está aqui lutando, batalhando para ter o seu primeiro milhão na conta. Não. Ele está aqui lutando, batalhando para levar mais um para o reino dos céus, esperando desesperadamente que Jesus volte, para que ele não colha mais, para que ele não carregue mais os seus amigos em caixões tragados pelo diabo, porque é isso que nós vamos ver enquanto Jesus não voltar. Por isso eu estou aqui para dizer, os verdadeiros discípulos, aquele que tem a essência, lutarão com todas as suas armas para
ganhar pelo menos mais um para Jesus. Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos. Olha para cá, irmãos. 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. O verso 3 diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, estamos no versículo 4: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Vamos lá. Eu quero fazer uma introdução aqui de 20 minutos acerca da vida de Pedro. Jesus é muito intencional, mas Jesus, ele nos deixa totalmente livres para escolher qual lado nós queremos estar, qual lado nós queremos caminhar. O texto fala que Jesus chega à praia, Jesus estava ministrando, Jesus estava colocando em prática o seu ministério. Jesus chega à praia e avista 2 barcos. Um era de Pedro, o outro não sei de quem era, mas o texto fala que tinham 2 e um era de Pedro. Ele entrou no de Pedro. Estão entendendo? Diga amém. 2 barcos. E Jesus pede o barco de Pedro emprestado para pregar, para continuar o seu ministério. Pedro estava lavando as redes, tinha passado a noite pescando, estava frustrado porque não tinha pego nada, mas Pedro já tinha experiência com Jesus. Pedro já tinha ouvido falar quem era Jesus, e Pedro era um cara experiente na pesca. E muitos falam que Pedro tinha uma empresa de pesca, e Pedro lavava a rede, preparando-a para algo novo. Ou seja, quando algo dá errado na nossa vida, precisamos ter a consciência de nos preparar para algo novo, porque de repente Jesus pode nos convidar para emprestar o barco a Ele. O que Ele vai fazer com o nosso barco não tem a ver conosco, porque discípulo não está preocupado no que vai acontecer com ele. Se você dá a direção para Jesus, é entrar, confiar e esperar. Pedro empresta o barco para Jesus. Mas pastor, e por que não pegou o outro barco? Se Pedro, olha para cá meu irmão, nega-se e não permite Jesus entrar no barco dele, Jesus ia pegar o outro barco. Entenda, a escolha sempre será sua. O sacrifício foi por todos, mas você precisa valorizar o sacrifício. Jesus não vai deixar de alcançar quem Ele quer por causa de mim ou por causa de você. Se você não estiver disposto a praticar, a entregar a essência que um discípulo tem que entregar, Jesus tem que levantar outro, para que o seu nome alcance quem Ele precisa ser alcançado. Quem está entendendo diz amém. 2 barcos, mas o de Pedro entrou. Jesus ministra às pessoas que estavam no barco de Pedro, e convida Pedro agora a conhecer Jesus de uma forma que antes ele não conhecia. Antes, vamos ilustrar, Pedro tinha uma visão de seguidor. Sabe, o que está vendo longe, o que um dia segue, o outro dia deixa de seguir, um dia bloqueia, um dia desbloqueia. Pedro poderia ser um admirador, mas agora Jesus queria dar uma experiência que o faria um verdadeiro discípulo. Ou seja, Pedro
vamos a águas mais profundas. Quem entendeu já deu amém. Discípulo não vive no raso, porque no raso você escuta tudo que atrapalha você. Se você está no raso, numa praia, menino pedindo pipoca, amendoim, salgadinho, é gritaria, é brega, é funk, é pagode, é tudo. Você se perde, mas quem está no profundo está conectado com alguma coisa. É no profundo que ele forma o seu caráter. Pedro, venha para o profundo, porque o que você procurou a noite toda, você nunca iria encontrar. Pedro entra no barco, chama mais pessoas, ou melhor, prepara mais pessoas. E aqui o texto não narra, mas a gente precisa entender o contexto. A gente precisa voltar, ou melhor, a gente precisa entender o que acontece numa pescaria. Tinham muitas pessoas à beira da praia. E as pessoas conheciam quem era Pedro, um pescador. Mas Pedro agora vai se distanciando, ou melhor, Pedro agora vai se aprofundando com Jesus. E o texto fala que Jesus lança uma palavra. Irmãos, olha para cá. Jesus lança a palavra. Eu e você lançamos a rede. Você entendeu? Alguém entendeu? Jesus nos prepara com o evangelho, com a palavra, com a verdade. Nós lançamos a rede. Ah, pastor, mas está difícil. Lave a rede. Ah, mas está complicado. Lave a rede. Às vezes a sua rede está suja. O raso que você está jogando a sua rede, você está pegando o sargaço. O peixe que Jesus quer que você pesque, precisa ir lá no profundo, para você conhecer como é que se pesca. E eu estou falando da introdução de quem é ser um verdadeiro discípulo. E Pedro, vamos acompanhar aqui no verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve ao barco para o lugar mais fundo do lago. Eu estou na versão NAA, se a Meida quiser colocar. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: olha o que um discípulo, ou melhor, olha o que um seguidor às vezes pode questionar. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa tua palavra lançarei as redes. Ou seja, o discípulo, ele precisa reconhecer a voz do mestre. E só conhece a voz do mestre quem tem intimidade com ele. A noite toda foi frustrante para Pedro. Mas a palavra que Jesus lançou quebrou toda a incredulidade de Pedro. Ele poderia por dentro estar até torcendo para não dar nada, para que a habilidade de pescador dele sobressaísse sobre o poderio de Jesus. Como, irmãos? O verso 5 e o verso 6 diz assim, o verso 6: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de onde? Do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: presta atenção, porque você tem que pegar isso. Tinham 2 barcos. Jesus escolheu o de Pedro. Pedro topou. Agora imagina o outro barco só olhando. Foi a noite todinha e não pegou nada, vai pegar agora.
Pedro decidiu ir mais profundo. Começou o mistério de Pedro. Pedro chamou Jesus de mestre. Começou o mistério de Pedro. Pedro obedeceu a palavra de Jesus. Começou o mistério de Pedro. A transformação acontece perto de Jesus, não longe. Quem está de longe vai receber o peixe que Pedro pescou. Chama o outro barco, porque o que você pegou vai encher o seu e vai encher o dele. Porque aquele que estava do outro lado olhando vai dizer: quem é esse a quem Pedro está seguindo? Não como seguidor, agora como discípulo. Porque os dois barcos estavam tão cheios a ponto de quase virar o barco dos dois. O teu ministério de discípulo, não de pastor, não de diácono, não de evangelista, não de apóstolo, não de mestre, mas o teu maior chamado é ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Porque discípulos falsos, o mundo está cheio. Quem está entendendo diz amém. O finalzinho do verso 8 diz, é quando Pedro fala para ele, né? Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Reconhecer quem nós somos, alegra o coração de Jesus. Porque quando nós reconhecemos quem somos, entendemos quem Jesus é. E o 9 diz: pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha aí, Pedro tinha sociedade na pescaria. Pedro tinha estrutura, sim ou não? Pedro tinha sabedoria, sim ou não? Só faltava a palavra. Você entendeu? Você pode ter tudo, se não tiver Jesus, você não tem nada. A sua eloquência, sabedoria tem limite. Verso 10: não tenha medo, está Jesus falando. E agora? De agora em diante você será pescador de gente ou de homens. E arrastando eles o barco para a praia. Irmão, leia isso com carinho. O verso 11. 20 minutos, agora eu vou começar a mensagem de fé. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, peixe. Imagina você que naquele tempo, que peixe era um dos alimentos mais consumidos naquele lugar. Pedro tinha sócios na sua empresa de pesca. E Pedro pescava para vender, para consumir, para vender. Já existia um comércio naquele tempo. Já existia um mercado naquele tempo. Ou seja, aquela pescaria poderosa valia muito dinheiro. Olha para cá em nome de Jesus. Pedro olha para aqueles 2 barcos abarrotados que valiam muito. Muito. E sabe o que ele diz? Pode deixar tudo para lá, porque agora eu vou com ele. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Tudo que você valorizar, que Jesus não tiver em primeiro lugar, não vai abençoar a sua vida. Sabe por que casamentos não dão certo?
Porque Jesus não está sendo valorizado. E não me diga que está, porque é mentira sua. Porque se Jesus for o cabeça de um casamento, não tem como dar errado. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou isso é uma verdade, ou as redes de Pedro não vieram abarrotadas de peixe. Porque foi a palavra quem mudou o cenário, não foi a capacidade do pescador. Outra coisa, Jesus poderia ter pego Pedro na frustração, sentado lavando a rede, e ter dito: e agora? Pegasse nada, vem. Você precisa, meu irmão e minha irmã, conhecer a essência de Jesus. Sabe como é que conhece a essência de Jesus? Andando com Ele lado a lado. Antes de Jesus, Sadraque, Mesaque, Abidenego, Daniel entraram nas fornalhas e nas covas, porque andavam coladinhos com Deus. Nós queremos falar de Jesus, nós queremos mostrar o Jesus que nós não estamos seguindo, que nós não estamos verdadeiramente mostrando como verdadeiros discípulos. E o que é que nós estamos prontos a deixar para trás, para que o Evangelho de Jesus seja primeiro lugar? Eu acabei de vir da minha casa, da casa da minha mãe, comemorando o aniversário da minha irmã, e eu sou o único evangélico naquela casa. Todos são católicos e eu respeito muito, e os amo, é a minha família, é a minha base, e eu os honro e eu os respeito, e eu oro e eu intercedo. Mas em todas as festas, e eu estava lá descalço, fedendo a fumaça, de short e de regata, mas para orar pela aniversariante, sou eu quem ora. Eu sou convidado a orar por todos. Sabe por quê? Porque eles veem Jesus em mim. E eu não os encurralo com a teologia. Eu prego o amor de Jesus. E o não é amor e o sim é amor. E o não dá, eu não posso, eu não acredito nisso, é amor. E lá fora, quando as pessoas se convidam, o que é que você faz? Você está preparado? Você é discípulo, ou você é seguidor, ou você é admirador, ou você é traidor? Porque você vai ser convidado para orar por alguém, você vai ser convidado para pregar, você vai ser convidado a expulsar um demônio. E aí? Você é seguidor? Você está pronto para cobrar uma briga por causa de Jesus? Ou você dá as costas e corre? Pedro deixou tudo. Pensa, irmão, pensa, era muito dinheiro. O texto fala no verso 11: e arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo. Sabe o que ele deixou? Tudo. Ele deixou o peixe e o barco, porque ele entendeu que agora não era mais dentro da água, agora era fora, era andando com Jesus. Porque ele foi no profundo e conheceu quem era verdadeiramente Jesus. Sai do raso, porque você vai ser chamado para ser discípulo e discípula. E na hora que isso acontecer, Mateus 27, vou começar a pregar agora, é rápido. Mateus 27, 57, abre aí, irmão. Mateus capítulo 27, a partir do 57. Mateus 27, 57, acompanha comigo aí. Pedro, mostra para mim e para você, irmão, olha para cá, que um discípulo verdadeiro, ele deixa tudo para seguir Jesus.
E eu vim para cá hoje para falar isso. O que é que você está disposto a fazer? Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Diga, discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Abre agora Marcos capítulo 15. Por favor, irmãos. Marcos 15, a partir do 42. Quem achou, dá uma glória. Vai anotando aí, irmão. Isso aqui você pode anotar para você pregar. Que Deus te chamou agora para ser discípulo, não seguidor, e nem admirador, e muito menos traidor. Marcos 15, 42 diz assim: ao cair da tarde, por ser dia da preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, veja que ele era discípulo, ele era ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, ele esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente, ele era ousado, a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado, e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Vamos agora para Lucas 23. Lucas 23, a partir do 50. Vamos ler os 4 evangelhos. Lucas 23, amém? A partir do versículo 50, acompanha aí comigo. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Ó, discípulo de Jesus é ousado. Discípulo de Jesus, onde tem as piores pessoas, ele é conhecido como um homem bom, como um homem justo, ele faz a diferença. Vai entendendo, vice? O verso 51 diz que ainda tinha concordado com o plano, a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Versículo 53. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Deixa aberto aí, irmão, João, capítulo 19, a partir do 38. João 19, 38 ao 42. Através de Pedro, nós entendemos que nós somos duvidosos, fracos, falhos. Ei, nós somos agentes sentimentais, emocionais, temos alma, sentimos medo, fome, somos frustrados, mas nem por isso nós precisamos abandonar aquilo que Jesus entregou para nós. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é um com Jesus, você entende isso? Ele precisa ser reconhecido na rua como um discípulo de Jesus. Ele precisa incomodar a roda dos escarnecedores. Ele não é influenciado
influenciado pelo mundo, ele influencia o mundo através do evangelho transformador de Jesus. Todos os defeitos que Pedro tinha, a igreja olha para cá, em nome de Jesus. Mesmo assim ele andou sobre as águas. Pedro teve experiência sobrenatural, porque Pedro estava num nível profundo com Jesus. E se lhe faltou a fé, quantas vezes não nos falta a fé? Mas o propósito continua. Mas se ele teve medo, pastor, e olhou para um lado e para o outro e afundou, quantas vezes? Mas continuamos o propósito. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes, pastor. Leia o texto. As pessoas reconheciam Pedro, ele fala como eles. Você entendeu? As pessoas, elas vão te apontar. Elas precisam te reconhecer como um verdadeiro discípulo de Jesus. Não, eu não sou um discípulo de Jesus. Você é porque você parece com Ele. Porque você parece que é da Galileia. Você anda como Ele. Você fala como Ele. Você se veste como Ele. O seu caráter parece com o dele. Mas eu tive medo na afronta, quem não tem? João 19, 38, 42. Todos os textos que eu li, os 3 evangelhos, vou ler o 4, fala de um homem chamado José de Arimateia. O texto fala que José de Arimateia era um discípulo de Jesus. Olha, quem aqui já ouviu falar de José de Arimateia? Porque na via dolorosa, cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê Bartolomeu? Cadê Filipe? Quem ouviu falar desse discípulo que estava escondido, oculto, em segredo? Mas algumas características que eu li, que nós lemos nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, e vamos ler de João, fala que ele era um discípulo ousado, mas fala que ele fazia parte do sinédrio, mas também fala que ele esperava o reino de Deus. Ou seja, José de Arimateia era um homem, ou melhor, era um discípulo estratégico, assim como eu e como você. Ele estava pronto na hora certa, no lugar certo, para que o propósito fosse cumprido, para que a profecia fosse cumprida. José de Arimateia, olha para mim, em nome de Jesus, você que está aqui, você que está em casa, valorizou, lutou pelo corpo morto de Jesus. Você entendeu o que é isso? Os seguidores olharam para a cruz e disseram: morreu. Vamos agora procurar outro Deus para adorar. O verdadeiro discípulo protege o corpo do mestre. O corpo do mestre hoje sou eu e você, é a igreja dele que nós precisamos proteger. E o que é que você, como um discípulo e discípula de Jesus, está fazendo para proteger o corpo de Jesus? Porque o corpo morto não vai dar a você o destaque que você pretende, que você quer. Deixa eu ler o Evangelho de João para você entender e a gente terminar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque um discípulo,
O sujeito que está em segredo, que está em oculto, ele não aparece, mas ele está agindo. Porque vocês querem holofotes, mas não fazem nada. Porque querem cobrar 5.000 reais para subir aqui para pregar. Isso não é um discípulo verdadeiro. Essa palavra não é nossa. Eu não posso vendê-la. Quem escreveu isso aqui foram discípulos que entregaram a sua vida por um evangelho. Eu não posso negociar isso. Pediu, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Olha para cá, irmãos. A maior autoridade era Pilatos. José de Arimateia era discípulo de Jesus. Ele estava lá, pronto. Ei, você pode estar aqui pregando lá embaixo. Esteja pronto. Vai chegar a sua hora de você retirar o corpo de Jesus da cruz. Ah, mas meu sonho é pregar. O seu sonho tem que ser servir. José de Arimateia não andou em barco, não andou sobre as águas, mas retirou o corpo de Jesus da cruz. Teve coragem de enfrentar Pilatos, o sinédrio, de ser perseguido para dizer: esse é o meu mestre, eu sou discípulo, eu quero o corpo dele. Porque ele já tinha feito um lugar para Jesus descansar. Jesus foi para uma cova, e eu vou ler para você entender que ninguém tinha ido antes. Jesus, irmãos, é único. Jesus, ele não se mistura com ninguém. E o discípulo constrói algo para quê? E o discípulo se mantém dentro do ambiente hostil, para quê? Para quando a oportunidade chegar, ele mostrar quem é Jesus. E Nicodemos, o verso 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando, entende isso, irmão, em nome de Jesus, cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Preste atenção. No capítulo 3 de João, aqui fala, no verso 39, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite. Nicodemos era o tampa de cruche do sinédrio. Se tinha capeta para expulsar, chama Nicodemos. Se tinha batizado para fazer, chama Nicodemos. Se tinha dúvida nas escrituras para ver, chama Nicodemos. Nicodemos era o bambambam. Mas Nicodemos conheceu Jesus. Mas Nicodemos experimentou andar perto, sentir viver a mesma atmosfera de Jesus, e não tem como mudar vivendo na mesma atmosfera que Jesus. Nicodemos começa a entender que existe algo nesse homem, que toda a lei que ele estudou não dava a ele nenhum entendimento para ele compreender quem era Jesus. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto jogado, é um texto tão lindo, mas esse texto é Jesus falando para Nicodemos quem é o Filho de Deus. Nicodemos vai lá em Jesus à noite: eu preciso conhecer o Senhor,
Senta, Nicodemos, que eu vou te dizer: eu sou aquele que Deus mandou para tirar o pecado do mundo. Eu sou aquele que está faltando a peça, a pedra fundamental, Nicodemos. E a cabeça de Nicodemos começa a virar, porque Nicodemos tinha posição. Nicodemos tinha posição como José de Arimateia. E olha o que João relata: José de Arimateia e Nicodemos. Irmãos, você precisa se revelar. Você precisa sair do anonimato. Você não é crente 007. Você precisa aparecer, mas com discípulo de Jesus. Mas não para mostrar o que você tem, porque não é nada. O que você tem não presta, é o que Ele te dá. É o que Ele é em você. É a essência de Jesus que muda. É a essência de Jesus que transforma o ambiente que você está. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como era de costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Foi um túmulo, foi um túmulo que não hospedou a morte. Você entendeu isso? Vou dizer de novo. José de Arimateia preparou um túmulo que não iria hospedar a morte, mas a vida, e a vida eterna. Só tem essa essência quem é um verdadeiro discípulo. Porque o discípulo, ele não se corrompe, pastor Leandro. Cadê pastor Cássio? Está ali. Um discípulo, ele não se corrompe, Rafa. Porque nós não somos discípulos de homem. O pastor dessa igreja, o meu pastor na terra, chama-se pastor Leandro Carneiro. Por isso eu não fico no Instagram tirando foto. Esse é o meu pastor. O meu pastor aqui é pastor Leandro. E o pastor do meu coração é Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Para que você prospere. E não se engane. E não engane os outros. Isso é ter retidão. É ser honesto. É ser discípulo de Jesus. Ou você acha que José de Arimateia era discípulo de Pilatos? Ele deu tchau para Pilatos na hora certa. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém havia sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. E eu quero encerrar, meu irmão. E o louvor pode subir, pode se preparar, que eu vou acabar agora. Sabe por quê? Porque a minha filha tem 11 anos. E infelizmente, irmão, ela vai ouvir coisas e vai presenciar coisas preparadas pelo diabo. Porque o mundo jaz no maligno. Mas eu tenho que prepará-la para ser uma discípula de Jesus. A essência de Jesus precisa estar nela. Precisa estar em mim e você que somos pais dos nossos filhos. Se nós lideramos algum ministério nessa igreja, que sejamos discípulos verdadeiros de Jesus, prontos para pedir perdão, prontos para dar passos atrás, mas nunca prontos para negar o evangelho de Jesus. Doa a quem doer. Porque passar a mão na cabeça, José de Arimateia poderia
não abrir mão da sua posição no sinédrio e deixar o corpo de Jesus pendurado no madeiro. Mas ele era, ou melhor, mas ele tinha a essência de um discípulo. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Aqueles que são discípulos de Jesus. Porque José de Arimateia tinha dentro dele algo que eu e você temos, que é amor por aquele que entregou a sua vida. E eu quero terminar deixando uma reflexão para você. José de Arimateia viu tudo o que fizeram com Jesus. E para que a profecia do profeta messiânico se cumprisse, ele teria que ir como uma ovelha muda ao matadouro. E Jesus assim foi. E José de Arimateia viu o corpo estraçalhado de Jesus. E José de Arimateia viu a coroa de espinho na cabeça de Jesus. José de Arimateia viu os pregos em suas mãos e os seus pés. Olha para cá que eu vou encerrar agora. No lugar de José de Arimateia, porque eu acho que foi isso que ele pensou. Eu penso hoje. Eu boto essa verdade no meu coração e eu quero que você coloque no seu. Ele olha para aquilo tudo e diz assim: se ele foi capaz de deixar tudo isso por mim, eu serei capaz de abandonar o mundo pelo evangelho dele. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Eu vaguei